Este é o primeiro de vários vídeos que gravarei para divulgar e explicar meu novo curso. Eu tenho 2 cursos de largo fôlego. A Escola Tomista, com 265 aulas, uma história tomista da filosofia, que terá cerca de 150 aulas, e este, que terá 105 aulas. Ele começará só no dia 3 de dezembro, mas vou dar-lhe já alguns dados gerais sobre o curso, dar-lhes a fundamentação do curso e seu programa geral. Bem, este curso, diferentemente dos 2 que já referi, se dividirá por módulos. Serão 7 módulos e as inscrições se farão por módulo. De modo que, se alguém quiser fazer um módulo e não fazer o outro, conquanto vá perder o conjunto do curso, nada o impede. Cada módulo terá cerca de 15 aulas. O valor do módulo será razoável, R$ 60. E quem se inscrever em dado módulo terá 1 ano de acesso a ele, às suas cerca de 15 aulas. Entre um módulo e outro pode haver algum intervalo, sempre poderá haver. Repito que a primeira aula do primeiro módulo irá ao ar dia 3 de dezembro. Mas dou a fundamentação do curso. Por que resolvi gravar e oferecer este? É que, antes de tudo, as histórias da igreja, que todos conhecemos de algum modo, padecem de 3 problemas. O primeiro é não ver a história da igreja exatamente à luz das profecias bíblicas. Com isso, fica suposto que estas profecias ou já se cumpriram num passado cada vez mais remoto, ou só se cumprirão num futuro sempre postergado, sempre adiado. O que não se quer ver é que tais profecias se cumprem, vêm se cumprindo ao longo de toda a história da igreja. Estão cumprindo-se algumas delas bem diante de nossos olhos e se cumprirão num futuro cujo limite, cujo fim, não nos é dado conhecer. O segundo problema é não reconhecer de modo suficiente que a história da igreja se dá no seio, no leito da história do mundo. Ainda que a igreja seja o próprio reino de Deus descido do céu à terra, e ainda que a figura deste mundo vá passar, e a igreja militante, a nossa, se transmutará na igreja triunfante. Isto que eu acabo de dizer, no entanto, supõe um íntimo imbrincamento entre a história da igreja e a teologia da história. E o terceiro problema é não assinalar como devido que a história se ordena essencialmente à igreja, porque a história não é senão, como se diz em latim, propter electos, ou seja, por causa dos eleitos, pelos eleitos. Bem, sem deixar de fazer estrita história da igreja, este meu novo curso buscará não incorrer nestes 3 problemas que eu apontei. De que modo? De 3 modos também. Primeiro, este curso verá a história da igreja do mundo à luz das profecias veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento e muito especialmente do livro de Ezequiel e a do livro de Daniel, e das profecias neotestamentárias do Novo Testamento, ou seja, as de nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, a da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, especialissimamente o Apocalipse de São João, etc. Em segundo lugar, verá a história da igreja e, pois, a do mundo, segundo um constante entrelaçamento, como eu disse, entre história da igreja, e teologia da história. E, por fim, mostrará como a história do mundo se ordena essencialmente à igreja. Mais que isso, mostrará o que quer dizer precisamente que a história seja propter electos, por causa dos eleitos, pelos eleitos, para os eleitos. Pois bem, quais são os 7 módulos em que se dividirá este curso? Primeiro, o que
irá ao ar, cuja primeira aula irá ao ar em 3 de dezembro próximo. O primeiro módulo é a Igreja dos Mártires, desde a instituição da Igreja, né, até ao imperador Constantino exclusivo, ou seja, excluído ele. Mais adiante, no final deste vídeo, eu vou dar o programa detalhado deste primeiro módulo. Né? O programa detalhado dos outros 6 módulos eu vou dar à medida que eles forem sendo oferecidos, mas já dou uma ideia geral destes outros módulos. Segundo módulo, a primeira cristandade, desde o Edito de Constantino em 313 até o pontificado de São Leão Magno e a queda do Império Romano do Ocidente, passando pela decadência deste mesmo império após a morte de Teodósio. É neste módulo que eu explicarei exatamente o que é a cristandade. Terceiro módulo, nascimento e apogeu da segunda cristandade, desde as tribulações da Igreja sob as invasões bárbaras e ante os obstáculos do Oriente, até o fim do século XIII, que é o ponto áureo da história, né? Passando por Carlos Magno, pelo chamado século de ferro, que é o século X, e pela também chamada querela das investiduras. O quarto módulo é a ruptura da segunda cristandade e a primeira fase da apostasia das nações. Vai desde a afronta do rei francês Filipe o Belo ao Papa Bonifácio VIII no início do século XIV, até a heresia e cisma de Lutero, passando pela Guerra dos 100 Anos, pela Peste Negra, pelo Humanismo e pelo Renascimento. O quinto módulo é entre uma igreja revigorada e a Revolução, ou seja, desde o Concílio de Trento, século XVI, e os jesuítas até a liberal Revolução Francesa, fim do século XVIII, passando pela breve terceira cristandade ibérica, pelo iluminismo e pelo rompimento da aliança entre a monarquia absolutista e a burguesia. Sexto e penúltimo módulo, a reação de uma igreja sitiada à revolução, desde os papas do século XIX, em especial Leão XIII com o retorno ao tomismo, até ao pontificado magnífico, mas agônico, de Pio XII, passando pelos sílabos de Pio IX, pelo tradicionalismo do século XIX, pelo liberal conservadorismo, pelo modernismo, pelo pontificado santo de São Pio X, pelo comunismo, pelo morrasianismo, com as primas de Pio XI, pelo nazifascismo e pelas 2 guerras mundiais. E o último o último módulo, terá por título A Abominação da Desolação Instalada no Lugar Santo. Vai desde o Concílio Vaticano II até os dias atuais, passando pela última e vitoriosa revolução, a que chamo o Sado Libertino. É um mundo sob a trindade idolátrica de Príapo, Mammon e Moloque, ou seja, sexo, dinheiro e morte, e uma igreja em que, infelizmente, muitos abrem os braços para o anticristo. Vou dar-lhes agora o programa do primeiro módulo. Este sim é detalhado e definitivo. Relembro que o primeiro módulo é a Igreja dos Mártires. Primeiro ponto, o que são as profecias bíblicas? Segundo, a história e as nações em ordem a Deus e à Igreja. Terceiro, a história, o livro da vida, é um assunto teológico, de alta teologia, e os eleitos. Aqui eu explicarei a questão dos eleitos. O quarto item envolve uma série de preâmbulos para a Igreja dos Mártires. Primeiro, prefiguração e preparação da Igreja no povo judeu. Segundo, preparação da Igreja no mundo greco-romano. Terceiro, um anseio geral de um sóter, de um salvador. Depois, a encarnação, a vida e a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias prometido. Vem depois, ainda nestes preâmbulos, a fundação da Igreja e do papado por Cristo mesmo. E, por fim, a substituição da sinagoga pela igreja e a abrogação da lei antiga. O próximo ponto é dos Atos dos Apóstolos ao fim dos tempos apostólicos. Acompanharemos aí toda a atividade dos apóstolos. Depois, o Império Romano, sua progressiva decadência moral e o esvaziamento de sua religião. O ponto 7 é o seguinte:
os cristãos sob as perseguições sangrentas do fim do século I e de todo o século II. 8º ponto, são 17 pontos. Os apologetas ou apologistas e os primeiros padres da igreja. 9º, o nascimento da heresia antes mesmo da morte dos apóstolos. 10º ponto, o gnosticismo, ou seja, o conjunto de heresias do século II. Ponto 11º. O primeiro momento da luta contra a igreja da trincheira da filosofia pagã. A filosofia pagã começa a lutar contra a igreja. 12º ponto. Desde as perseguições sangrentas do século III até o fim destas mesmas perseguições. 13º ponto. São as querelas cismáticas que já se davam então. 14º ponto. O segundo momento da luta contra a igreja da trincheira da filosofia pagã. 15º ponto, o estado da doutrina sagrada. 16º ponto, a constituição da igreja até o imperador Constantino, exclusive, e os sacramentos durante esse período. Assunto candente, que muito se discute, espero contribuir para a sua elucidação. E, por fim, como apêndice, mas muito importante também, a meu ver, é a arte na Igreja dos Mártires. Pois bem, como podem ver, é um projeto de fôlego e espero que todos se inscrevam, naturalmente, né? Para isso, aliás, é que mantenho sempre em meus cursos um preço muitíssimo acessível e julgo contribuir também com este curso para elevar o nível de conhecimento entre os católicos da realidade mesma da igreja, da fé e da doutrina tomista, porque, com efeito, mesmo este curso é resultado de duas décadas minhas de maturação tomista. Posso dá-lo agora aos 70 anos de idade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo de divulgação deste meu novo curso, A História da Igreja à Luz das Profecias.